tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, né? Iniciando a nossa semana. E como eu dou aula para vocês na quarta-feira, então a semana com vocês inicia na quarta-feira. Então a nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. Vocês têm visto que nas últimas aulas nós temos falado sobre as regiões brasileiras. Então, a nossa região de hoje é a região Centro-Oeste, tá? A região Centro-Oeste, gente, no mapa, é essa que tá aqui, ó, pintada de verde, certo? Essa região, ela só possui 4 estados, que é o Mato Grosso, o Distrito Federal, que é Brasília, Goiás e Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso, ele foi dividido em duas partes, ficou como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela tem uma extensão territorial de 1.606.234 quilômetros quadrados. 606.234 quilômetros quadrados. É a extensão territorial da região Centro-Oeste. Significa que, como território, como em terras, né, para vocês entenderem melhor, ela mede 1.606.234 quilômetros quadrados. Outra coisa também é que ela é considerada a segunda região mais extensa do Brasil. Ou seja, ela é a segunda região que tem um território, uma extensão territorial maior. Ou seja, em terras, ela é a segunda maior, tá? Assim como em 2018, foi realizada uma pesquisa, a última pesquisa pelo IBGE, né, que é a cada 2 anos, a gente já viu isso, que o IBGE é o Instituto de Geografia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esse instituto ele trabalha apenas com pesquisas e ele realizou a última pesquisa em 2018. Foi constatado que a população da região Centro-Oeste era de 16 milhões 85.885 habitantes. Então, a região Centro-Oeste, em 2018, tinha 16.085.885 habitantes, considerando 8% do total da população brasileira, tá? 8% do total da população brasileira. Então, esses são dados estatísticos, né? Dados de pesquisa, que ela tem uma extensão territorial de 1.606.234 quilômetros quadrados. É a segunda região mais extensa do território brasileiro. E em 2018, na última pesquisa do IBGE, foi constatado que ela tinha 16.085.885 habitantes, considerada 8% da população total brasileira, tá? Da população total do território brasileiro. Nós vamos ver também que a principal atividade econômica desta região, desta região é a agricultura, tá, gente? A agricultura, ela é a principal atividade econômica da região Centro-Oeste. Os principais produtos da agricultura dessa região são o milho, a soja, o algodão,
e a nossa querida cana-de-açúcar, certo? A nossa querida cana-de-açúcar. Esses são os 4 principais produtos cultivados na região centro-oeste. Outro ponto também que evidencia muito na região centro-oeste é a pecuária, tá? A pecuária da região centro-oeste também é muito forte na atividade econômica deles. Já em relação à pecuária, nós vamos saber que ela tem o rebanho bovino maior do Brasil. Ela tem o maior rebanho bovino de todo o Brasil, certo? Ou seja, a maior criação de gado de todo o Brasil está na região centro-oeste. São fortes nesse tipo de atividade econômica, tá? Outra questão interessante é que, além de eles terem o maior rebanho do país, por conta disso, novas áreas vão aparecendo, vão surgindo, né? Como assim novas áreas vão surgindo? Porque como eles ampliam muito o rebanho deles, tem essa atividade econômica muito forte, então eles passam a ter como referência 34% da atividade econômica do país, certo? Por conta da sua agricultura e da sua pecuária, eles têm 34% da atividade econômica de todo o território brasileiro, tá? Eles têm realmente uma atividade econômica muito forte, muito evidenciada. Outro fator importante da região centro-oeste é o turismo, certo? O turismo e a mineração. O turismo e a mineração também são considerados fatores importantes da atividade econômica. Por quê? Porque, por exemplo, na mineração, eles têm uma extração forte de níquel, certo? Um mineral chamado níquel, e é utilizado na nossa moeda. Um dos fatores a ser utilizado é a nossa moeda. Outro mineral importante, cultivado na região centro-oeste, é um mineral chamado amianto. O amianto, gente, ele tem um percentual na produção de piso e cerâmica, tá? Esse metal, ele tem uma participação muito intensa na produção de pisos e cerâmicas, certo? Outro mineral importante também é o ouro, certo? O ouro, todo mundo sabe que é uma pedra preciosa, não é isso? Pedra preciosa. Um outro mineral muito encontrado na região centro-oeste é um mineral chamado fosfato. O fosfato, ele é utilizado na produção de medicamentos, certo? E esses medicamentos, eles são importantes para os nossos ossos e para os nossos dentes. Ele tem uma participação muito importante na produção desses medicamentos. E o outro, também muito cultivado, muito encontrado na região centro-oeste, é um mineral chamado manganês. O manganês também é utilizado na indústria farmacêutica, certo? Mas ele produz medicamentos que beneficiam o nosso sangue, tá? Então, esses são os principais minerais encontrados na região centro-oeste. Também muito evidenciado na atividade econômica da região centro-oeste. Já no turismo da região centro-oeste, são as belezas naturais. Quais são as belezas naturais? Rios,
cachoeiras, o próprio Pantanal, que faz parte da região centro-oeste. Então, a atividade turística deles é mais através das belezas naturais, tá? Não é como aqui, né, que são marcos, cidades históricas, não. Eles são mais, a atividade turística deles é mais evidenciada para as belezas naturais, tá? Outro fator importante também da região centro-oeste é que essa região ela cresceu muito, certo? Muito nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, a região centro-oeste cresceu muito. Por quê? Quais foram os fatores que influenciaram neste crescimento? Um dos fatores que influenciaram no crescimento da região centro-oeste foi a construção de Brasília, a cidade de Brasília. A construção da cidade de Brasília foi muito importante para o crescimento da região centro-oeste nos últimos 50 anos. Outro fator importante também foi a construção de novas rodovias. Para que essas rodovias foram construídas? Essas rodovias foram construídas para ligar estados a outros estados. Então, para que houvesse essa interligação de um estado para o outro, as rodovias elas foram muito construídas na região centro-oeste. Então, isso ajudou com o crescimento dessa região. Outro fator importante também foram as migrações. Como assim, tia Gil, as migrações? As migrações, porque como houve a construção de novas rodovias e como houve também a construção de Brasília, então muitos migraram de outros estados, de outras regiões, para a região centro-oeste, atrás de uma melhoria de vida, atrás de emprego, né? E também porque as terras, por conta disso, nessa época, tinham um custo muito baixo. Então, para essas pessoas adquirirem terras nessa região, foi muito fácil naquela época, porque o custo da terra lá era muito baixo, naquela época, tá? Então, por isso que houve um crescimento intenso na região centro-oeste, certo? Outro fator importante também que a gente vai ver com relação à região centro-oeste é a questão da população, certo? A população, gente, da região centro-oeste, ela é uma população considerada irregular. Ela é uma população considerada irregular. Por que irregular? Porque algumas cidades ou alguns estados são mais habitados que outros. Por exemplo, os mais habitados são Brasília, são os mais habitados. Brasília, né? Goiás, aliás, Brasília, Goiânia. Outro mais habitado, Campo Grande. E o outro mais habitado, Cuiabá, tá? Cuiabá. Esses são os locais mais habitados na região centro-oeste, ou seja, tem uma população maior. E os menos habitados, só é um que é o nosso Pantanal. Ele é o menos habitado, ou seja, todo mundo sabe que o Pantanal ele é composto mais pela nossa flora, né? Ele não tem assim tanta habitação, porque ele é composto mais pela nossa flora e é lá também onde vive a maior quantidade de animais selvagens.
Então, Pantanal, na região centro-oeste, é o menos habitado. E os mais habitados são Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, tá? Outro fator importante é que a população urbana, ela é mais evidenciada do que a população rural. Como assim? A cada 100 habitantes, certo? A cada 100 habitantes, 90 vive na zona urbana e 10 na zona rural. Ou seja, 90% da população da região centro-oeste vive nas cidades, que é a zona urbana, e 10% de toda a população da região centro-oeste vive na zona rural, certo? Que é o interior. Então, a região centro-oeste, ela é mais habitada na zona urbana do que na zona rural. Agora, eu vou falar para vocês, certo? De um fator, assim, que a gente já tocou nesse assunto durante a aula, muito importante, que fez parte da história da região centro-oeste, que foi a construção de Brasília, tá? A construção de Brasília, que é o nosso Distrito Federal. De Brasília, mais conhecida como Distrito Federal, né? DF. Tia Gil, por que Distrito Federal? A gente já viu em uma aula passada que Brasília é considerada Distrito Federal por ser a capital do nosso país, do Brasil, e também por ser lá a sede do governo federal. É lá que tem a residência do presidente, é lá que tem o Congresso Nacional, é lá que tem o Senado, enfim, toda a cúpula política, ela é concentrada na cidade de Brasília. Ou seja, ela foi construída, planejada, ela foi arquitetada já para ser a capital do Brasil. Antes de ser a capital do Brasil, no ano de 1905 até, né? O ano de 1956, a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, tá? A capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1956, começou-se a planejar a construção de Brasília. Então, a construção de Brasília, gente, ela foi planejada por dois arquitetos. Um chamava-se Lúcio Costa, tá? Lúcio Costa foi um dos arquitetos de Brasília. E o outro se chamava Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Certo? Esses dois arquitetos, eles foram responsáveis pela construção de Brasília. Ou seja, eles fizeram todo o planejamento, aquelas torres, porque Brasília é uma cidade belíssima. Todas aquelas torres, todas aquelas arquiteturas que existem na cidade de Brasília foram arquitetadas por essas duas pessoas, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, tá? Outro fator interessante também com relação à construção de Brasília é que muitos trabalhadores vieram de outras partes do país, de outras regiões, de outros estados. E esses trabalhadores, eles eram conhecidos, receberam, né, o nome de candangos, tá? Candangos. Candangos, quando se falava assim, fulano é um candango, significava que ele veio de outro estado, de outra região, para trabalhar na construção de Brasília, certo? Então, receberam esse nome, foram batizados com esse nome de candangos. Quando vocês ouvirem falar em candangos, já vão saber, vão lembrar que a Gil me ensinou que candangos foram aqueles trabalhadores que vieram de outras regiões para fazer parte da construção de Brasília, que é a capital do nosso Brasil, certo? E a última informação importante que eu vou dar para vocês é que
Antes disso, só um detalhe, que os candangos, a maioria, certo, dos candangos, vieram da nossa região Nordeste, tá? A maioria das pessoas que participaram da construção de Brasília vieram do nosso Nordeste. Então, a maioria dos candangos são nordestinos. E a última informação importante é que Brasília, ela foi construída, ela foi inaugurada, perdão, no dia 21 de abril de 1960. Então, eu vou deixar uma perguntinha no ar, certo? Além da atividade de casa, que vocês vão encontrar na agenda. Uma pergunta no ar. Se ela foi construída em 21 de abril de 1960 e nós estamos em 2020, quantos anos Brasília tem de construída? Vou deixar essa pergunta no ar para que vocês respondam para mim, mandando um áudio. Tia Gil, olha, Brasília tem tantos anos, certo? Eu quero ver quem vai mandar o áudio para mim me dizendo isso, porque eu vou anotar no meu caderno o nome de quem mandou e vai ganhar um ponto quem me mandar dizer quantos anos Brasília tem em 2020, tá? Já que ela foi construída, ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula, certo? Mandando um beijo para vocês. Qualquer dúvida na atividade de casa, é só entrar em contato com a Tia G no privado, que eu esclareço a dúvida, tá? Não esqueçam do áudio, viu? Beijo!